Amados irmãos, estamos aqui para mais uma exposição do texto bíblico no livro de Colossenses. Essa é uma série que nós estamos seguindo, até concluir esse livro, uma série expositiva no livro de Colossenses. Peço que, se você está acompanhando agora, você clicou nesse vídeo, esse é seu primeiro vídeo dessa série, peço por gentileza que você assista ao vídeo anterior e venha assistindo na sequência, como se estivesse maratonando mesmo uma série na Netflix, porque vai facilitar muito a sua compreensão daquilo que nós estamos estudando. Você vai conseguir ter a compreensão de todo o contexto do que essa carta fala, daquilo que o apóstolo Paulo quer dizer e daquilo que os irmãos de Colossos estavam enfrentando naquela época. E nós hoje, agora nesse vídeo, nós vamos dar continuidade e nós exporemos do versículo 9 ao versículo 12. O vídeo anterior nós falamos sobre a identidade do cristão. O que é que Cristo espera de nós como cristãos? E hoje nós vamos dar continuidade, versículo 9 ao versículo 12, na exposição desse texto. Diz assim o texto sagrado: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, nós podemos entender algumas coisas desse texto, Mas só para recapitular um pouquinho do que nós já falamos, o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta para incentivar os irmãos a permanecerem fiéis e fazê-los relembrar daquilo que eles são em Cristo. Então, dos versos 1 ao verso 8 que nós já estudamos, o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas lembranças daqueles irmãos, vai dizer quem eles são em Cristo, o que é que eles exerciam, a fé, a esperança, o amor. E após o apóstolo Paulo ele expor tudo isso para aqueles irmãos, ele vai começar no versículo 9. Por esta razão. Sempre que em um texto bíblico ele inicia por esta razão, ou porque, entretanto, então, ele está puxando algo que foi dito nos versículos anteriores. Então, para que você fique familiarizado com aquilo que o apóstolo Paulo disse, com aquilo que o apóstolo Paulo discorreu e trabalhou com esses irmãos nos versículos anteriores, assista ao nosso vídeo anterior falando sobre a identidade do cristão. Mas após o apóstolo Paulo ele abordar todo esse assunto da identidade do cristão, ele vai dizer, olha, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A primeira coisa que nós podemos aprender a respeito desse versículo 9 é sobre a importância da oração. Notem que o apóstolo Paulo ele vai orar por aqueles irmãos. Primeiro, nos primeiros versículos, ele já dá graças a Deus. No versículo 3 ali, ele dá graças a Deus por aqueles irmãos. Ele já coloca os irmãos em suas orações. E nesse versículo 9 agora, ele continua dizendo que os irmãos continuam em suas orações. Principalmente agora que ele presenciou tudo isso, a fé desses irmãos fortalecida, o verdadeiro evangelho genuíno sendo pregado. Então ele vai dizer, olha, eu não me canso de orar por vocês, irmãos. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos vocês, ouvimos o evangelho que vocês têm pregado, nós não nos cansamos, nós não cessamos de orar por vocês. Notem que o apóstolo Paulo, no período em que ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma. Quem vai passar os problemas da igreja para o apóstolo Paulo é o pastor daquela igreja, Epáfras. E o apóstolo Paulo ele está preso. O apóstolo Paulo ele tinha a possibilidade de orar para que Deus o libertasse. Ele poderia orar para que a sua morte não fosse uma morte tão dolorida, tão sofrida. Ele poderia orar por qualquer circunstância da sua própria vida. Mas mesmo em meio à prisão, o apóstolo Paulo ele vai orar por aqueles irmãos, porque ele entende o que é prioridade
na vida daqueles irmãos e na sua própria vida, no seu ministério. A prioridade do apóstolo Paulo, ele enxerga que não são as coisas terrenas, não são as coisas materiais, mas sim as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele estava partindo para o martírio, ele estava partindo para a glória. Talvez ele não tivesse uma outra oportunidade de escrever, de falar com esses irmãos, de fortalecer esses irmãos na fé. E aí o apóstolo Paulo, ele poderia ter qualquer tipo de bênção material, mas o mais importante, se ele não orasse por aqueles irmãos, seria o perecimento daqueles irmãos. Às vezes nas nossas vidas nós oramos pouco, né? E quando oramos, sempre fazemos orações muito egoístas, orações por nós mesmos, pelas nossas circunstâncias, pelos nossos problemas, pelas nossas aflições, quando existe algo que é superior à vida espiritual, tanto a nossa quanto a do nosso próximo. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, ele detém todo o seu tempo de oração, se dedica sempre para orar pela vida espiritual daqueles irmãos que estavam sofrendo com aquelas heresias daquele tempo, que estava afrontando aquelas igrejas. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Quando nós nos colocarmos de joelho diante de Deus, nós precisamos saber pelo que nós estamos pedindo. Estamos pedindo por coisas banais ou estamos pedindo por coisas que realmente importam, que são coisas fundamentais? A Bíblia vai dizer que nós pedimos e pedimos mal. Nós não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui que ele orava por aqueles irmãos, mesmo em meio a prisões, isso nos traz uma lição muito grande e realmente faz sentido quando a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Porque geralmente as nossas orações são muito egoístas. Até quando você pede para que Deus livre alguém da morte, um parente da morte, Senhor, restaure a família do meu parente, geralmente é porque você não quer lidar com a dor do luto. Então aquilo ali, a perda do seu parente, a oração que você faz pela saúde dele, visa também você. Mas a oração que o apóstolo Paulo faz é endereçada à vida espiritual daqueles irmãos. E a partir de agora, o apóstolo Paulo, ele vai discorrer, ainda nesse versículo 9, fazendo alguns trocadilhos, porque um dos pontos das heresias que eram pregadas lá em Colossos era de que o entendimento daqueles irmãos poderia levá-los à salvação, se eles fossem muito entendidos das doutrinas, dos mistérios ocultos, que é o gnosticismo, aquele conhecimento que eles julgavam ser espiritual. Muito provavelmente esses irmãos, eles estariam a um passo de serem salvos. Enquanto se a pessoa fosse uma pessoa mais ignorante, mais leiga, estava muito próximo da condenação. E Paulo vai fazer esse trocadilho. Primeiro, nos primeiros versículos, ele vai instruir os irmãos que é importante a mensagem do Evangelho. E agora, nesse versículo 9, ele vai dizer o porquê dessa oração. Por que o apóstolo Paulo orava por aqueles irmãos? Ele fala que não cessa de orar por eles e de pedir que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade e da vontade de Deus. Veja que nessa versão, que é a versão Ara, fala de transbordar, não somente de encher, Algumas versões vão falar encher do conhecimento. Essa Ara, ela dá um tom mais superlativo, transborde do conhecimento da sua verdade. É muito importante o conhecimento da verdade. E o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo um trocadilho interessante, porque nos primeiros versículos, enquanto ele combatia, o propósito exatamente dessa carta é para combater essa heresia de que o conhecimento poderia salvar. Em contrapartida, o apóstolo Paulo diz: olha, a minha oração é que de fato vocês tenham conhecimento, mas o conhecimento da vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus que aqueles irmãos corressem, corressem atrás do vento para adquirir conhecimento, para poder ser salvo? Às vezes nós achamos também que somos salvos pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, conheçam qual que é a vontade de Deus. Quando vocês entenderem qual que é a vontade de Deus, já será um grande passo, um passo importante. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que ele não está combatendo o estudar, o buscar o conhecimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele está combatendo o propósito para o qual as pessoas estudam e o conteúdo dos seus estudos. Você não estuda para ser salvo, para ser mais santo que o seu irmão, para ser o bambambam, para estar em status superior. Não, nós estudamos a palavra de Deus para sermos cheios do conhecimento da verdade de Deus,
para entendermos qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, para termos intimidade com o nosso Deus. Imagine que você tem um amigo e você nunca conversa com seu amigo, ou então você simplesmente tenta estabelecer um diálogo onde só você que fala e você nunca ouve. Que tipo de amizade seria essa? Como você saberia o que o seu amigo está passando, o que o seu colega está passando, sem conhecer, sem ouvir aquilo que ele tem para te dizer? E a palavra de Deus implica nisso, em conhecimento das verdades e da vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer, né, de forma oculta, que o problema em si não é o conhecimento, é que tipo de conhecimento aqueles irmãos estavam buscando e para que eles estavam buscando esse conhecimento. Em segunda razão, em segundo lugar, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que o que nos alimenta, o que nos fortalece é a palavra de Deus. Paulo elogia aqueles irmãos por possuírem as marcas de uma verdadeira igreja. Ele vai falar isso lá no versículo 5, a fé, a esperança, o amor. Mas tudo isso só pode ser bem executado com o conhecimento da vontade de Deus. Porque por mais que você faça uma coisa digna, uma coisa boa, uma coisa bacana, se não for com os motivos corretos, você está fazendo de uma forma que não é uma forma eficaz. Você pode querer pregar a palavra de Deus, mas qual o motivo que você quer pregar a palavra de Deus? Você pode dar uma cesta básica para o seu irmão, mas com qual motivo? É o motivo de se engrandecer? É porque você quer aparecer? Você quer estar cantando no louvor da sua igreja porque você quer de fato louvar a Deus ou porque você quer aparecer diante dos irmãos? Então nem sempre quando você faz o que é certo, você está agradando a Deus. Porque vai depender demais da motivação do seu coração, daquilo que te motiva para fazer a obra de Deus. Você pode fazer a obra de Deus na sua forma plena, mas ainda assim está em pecado, ainda assim está em desagrado com a palavra de Deus. Não é porque Deus te usa que Deus te aprova. A gente tem conhecimento demais de pregações de pastores que nos edificaram demais e de repente sai aquele escândalo, né, que o pastor cometeu algum tipo de pecado, algum tipo de falha. Mas essas pessoas foram usadas muito por Deus para trazer uma palavra para nós, para nos exortar, mas mesmo assim Deus não aprovava essas pessoas. Por isso que é importante o conhecimento da vontade de Deus. Mas ainda nesse versículo 9, além do conhecimento da vontade de Deus, de transbordar nesse conhecimento, ele vai dizer, esse conhecimento precisa vir em toda sabedoria. É mais um trocadilho com aquilo que pregava aquela heresia de Colossos, que a sabedoria te deixava realmente a um passo de ser salvo. Paulo diz que apenas o conhecimento não é suficiente. Ele poderia parar por aí, transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Mas ele vai falar em toda sabedoria. A sabedoria é a capacidade de aplicar aquele conhecimento às diversas situações da vida. É você se deparar com um problema e você saber, você usar todo o conhecimento que você tem da vontade de Deus para lidar com aquela situação. Irmãos, como Deus nos dá a oportunidade de exercermos sabedoria nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos meios em que nós vivemos. Quantas oportunidades nós temos de exercermos a sabedoria, de praticar o conhecimento da vontade de Deus. O cristão, a todo momento, ele está em suas mãos com o poder de decisão. Quando as tentações aparecem nas nossas vidas, nós refletimos qual a decisão que eu vou tomar. Isso é sabedoria. Isso é crescer com entendimento e com sabedoria. Você sabe qual é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus ela não é teórica apenas. A vontade de Deus também é prática. Tudo aquilo que você aprende na palavra de Deus, aquilo que é ensinado na palavra de Deus, ela precisa, isso tudo, todo esse conhecimento precisa ser exercido pelos irmãos. Precisa ser exercido por nós. De nada adianta você assistir esse vídeo, de nada adianta eu preparar todo esse conteúdo, de nada adianta a palavra de Deus ter sido escrita, o apóstolo Paulo ter gastado tempo na prisão para falar tudo isso, se nós não praticarmos. E a sabedoria é que nos fará praticar todo o conhecimento da vontade de Deus. Mas ele diz não apenas somente em sabedoria, mas também em entendimento espiritual, que diz respeito a julgar as coisas,
com a reta justiça. Entendimento espiritual é saber aquilo que vem de fato da parte de Deus. Será que o cristão ele se depara com isso? Se tem um chamado para o cristão nessa vida, é de ser juiz, é de julgar várias coisas. Você precisa julgar uma pregação, você precisa julgar um conselho, você precisa julgar uma exortação. Será que de fato tudo isso que me falam, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo em YouTube, que eu vejo em uma palestra, de fato vem da parte de Deus? É a vontade de Deus para a minha vida? Perceba, o apóstolo Paulo ele não está dizendo apenas que o conhecimento da vontade de Deus é importante, não só isso, mas em toda sabedoria e entendimento espiritual para discernir tudo isso aqui. E como é que nós chegamos a esse ponto de conseguir discernir tudo isso aqui? É vivendo, é escutando e aprendendo do verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo trabalha isso nos primeiros versículos, quando ele vai dizer, olha, Epáfras instruiu vocês, ele é um servo fiel, ele instruiu já no evangelho, não tem por que vocês se enveredarem por outros caminhos. O evangelho é isso aqui. E com o evangelho, com vocês aprendendo sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Cristo crucificado, Cristo ressurreto, a salvação pela graça, vocês vão conseguir entender, vocês vão ter o conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e em todo entendimento espiritual. O versículo 10, ele vai falar qual que é o propósito de tudo isso, né? Então aqui nós trabalhamos o versículo 9. Paulo ora. Nós falamos sobre o endereço da oração de Paulo. Essa oração ela é endereçada aos problemas espirituais daqueles irmãos e não para o seu próprio bem. Nós falamos sobre transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós falamos que esse transbordar desse conhecimento precisa ser em toda sabedoria e entendimento espiritual. E no versículo 10 nós vamos entender qual que é o propósito de tudo isso. Por que eu preciso fazer tudo isso? Ele vai dizer, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que devemos agradar ao Senhor. Quando nós vivemos esse pleno conhecimento e aplicamos tudo isso à nossa vida, nós estamos agradando o Senhor. A vontade primordial de Deus não é te fazer rico, não é te fazer próspero, não é te fazer saudável. Talvez isso coincida com a vontade de Deus. Talvez esse ano você receba uma bênção muito grande que você diga, meu Deus, eu nem merecia, mas eu recebi. Talvez a sua saúde seja impecável, talvez você nunca precise tomar remédios, talvez. Mas a vontade primordial de Deus é te fazer conforme a imagem do seu Filho Jesus. É que você seja um crente íntegro, inteiro, completo, que viva de fato o verdadeiro evangelho de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, quando vocês praticam tudo isso aqui, crescem no conhecimento da vontade de Deus, isso é para fim de que vocês vivam de modo dignos do Senhor e no inteiro agrado do Senhor. É que Deus olhe para a nossa vida e Ele se agrade da nossa conduta. Que Ele olhe para nós e não veja em nós uma conduta de hipocrisia. Porque o que mais tem é crente hipócrita. A gente, às vezes, nós mesmos nos enganamos. Vestimos a nossa melhor roupa e vamos para a igreja e oramos em línguas e levantamos as mãos, impomos as nossas mãos. Mas quando nós saímos do ambiente religioso, quando nós estamos fora da igreja, a nossa conduta não mostra que nós somos crentes, que o Senhor olha para nós e se agrada de nós. E achamos que pelo irmão da igreja achar que nós somos santos, nós somos santos de fato. Mas o verdadeiro crente não é aquele que ora bonito. O verdadeiro crente é aquele que é um bom marido. A verdadeira mulher de Deus não é aquela mulher que canta no louvor, canta no ministério de dança, não. A verdadeira mulher de Deus é aquela mulher que dá testemunho no seu trabalho, dá testemunho no seu lar. É uma aliada realmente idônea. Ajuda o seu marido, ajuda o seu casamento, ajuda os seus filhos. Um bom filho não é aquele que vai para todos os cultos de jovens e não falta nenhum culto.
mas é aquele que dá bom testemunho na sua escola. É aquele crente, é aquele jovem que é achado do agrado do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo diz: olha, se vocês crescerem no conhecimento de Deus, na sabedoria e no entendimento espiritual, é para esse propósito. Não é para vocês terem status, não é para vocês assegurarem a sua salvação, mas é que vocês possam viver em santidade. Precisamos viver em santidade, que o Senhor olhe para nós e o Senhor se agrade de nós. Mas ainda nesse versículo 10 ele vai dizer: frutificando em toda boa obra. Frutificar em toda boa obra, irmãos, é entender que as obras elas não são capazes de nos salvar, de trazer salvação. Mas ela expressa como deve viver um crente genuíno, um cristão genuíno. Quando você se converte, Deus te chama para as boas obras. Para viver uma vida reta, para ajudar o seu próximo, para orar pelo seu próximo, para pregar a verdadeira mensagem do Evangelho, para ajudar financeiramente alguém, para ser uma pessoa exemplar, para ser um cidadão no mundo secular exemplar. Tudo isso que você fizer não é capaz, não é suficiente para te salvar, porque a salvação é somente pelo sangue de Cristo. Mas se o sangue de Cristo te salvou, ele te salvou para que você seja um cristão exemplar, para que os vizinhos olhem para você e digam assim: ali é um cristão. Para que os seus vizinhos, quando precisem de algum conselho, eles procurem vocês, eles confiem naquilo que nós temos para dizer para eles. Mas às vezes parece que é o contrário. Quando acontece alguma coisa errada com o vizinho, eles não querem que a gente saiba, porque somos os primeiros a fofocar da vida do vizinho, a constranger o vizinho, ao invés de trazermos Cristo para a vida daquele vizinho, ao invés de servirmos na dificuldade do nosso vizinho, do nosso parente, do nosso próximo, de executarmos de fato as boas obras, porque foi para isso que nós fomos chamados em Deus. Mas ainda no versículo 10 ele vai dizer: crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa frase, irmãos, pode ser traduzida por crescendo pelo conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo ele já trabalhou antes, aqui nesse texto, sobre o crescimento do evangelho, o crescimento da igreja, o crescimento daqueles irmãos. E ele diz que o crescimento daqueles irmãos, daquela igreja, é justamente pela pregação do verdadeiro e genuíno evangelho. E é assim também que nós, espiritualmente, crescemos. É dessa mesma maneira, crescendo pelo conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós crescemos espiritualmente. Mais nós ficamos fortalecidos, mais nós fortificamos o nosso espírito. Nós crescemos em santidade, nós crescemos em amor ao próximo, nós crescemos nos frutos do Espírito, nas bem-aventuranças. Nós nos tornamos um crente completo pelo conhecimento de quem Deus é. Porque quando nós nos aproximamos de Cristo, nós não ficamos de cabeça em pé. Pelo contrário, quanto mais nós chegamos perto da luz, nós enxergamos que somos trevas. Precisamos somos cada vez mais dependentes do Senhor, cada vez mais dependentes de Deus, e necessitamos demais de Cristo na nossa vida, porque somos indignos, somos imerecedores. E assim nós vamos crescendo nesse conhecimento. No versículo 11 ele vai falar: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. É Deus quem nos fortalece com um poder que vem só dele. O apóstolo Paulo aqui ele vai usar a palavra dunamis para se referir a esse poder. E o dunamis é um poder que vem somente de Cristo. É um poder como se fosse um poder de dinamite que vem somente de Cristo. E quando o apóstolo Paulo vai falar aqui desse poder, não é um poder místico. Não é um poder irracional, que de repente você cai inconsciente e aquilo ali é o poder do Espírito Santo que te derrubou. Não é nada disso. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele diz que nós somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, é que somos capacitados a viver de fato esse tipo de vivência cristã. Somos capacitados a sermos realmente crentes fiéis, íntegros, inteiros.
Não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito que a gente consegue santidade, mas é a graça de Deus sobre nossas vidas. Nós resistimos o pecado e temos agora poder para resistir o pecado, para resistir à tentação. Mas é um poder que vem de Deus. É um poder que não vem pelas minhas próprias forças, pelos meus próprios méritos, mas é um poder que vem de Deus. O caminho para esse poder chegar até nós, irmãos, talvez seja de fato a nossa dedicação em tentar vencer o pecado. Mas até a força que nós temos, quando você acorda disposto a resistir tudo que vem na sua vida, até essa força é capacidade dada por Deus. Porque se não fosse Deus, nós não teríamos condições de viver uma vida plena, uma vida reta, uma vida íntegra. Então Cristo ele nos dá esse poder, ele nos fortalece com todo o poder, com a força da sua glória. É justamente para sermos cristãos impecáveis, no sentido de que Deus não ache falta em nós. Continuaremos pecadores, continuaremos pecando sim, mas tendo a plena consciência de que necessitamos do Espírito Santo, necessitamos do arrependimento, necessitamos do sangue de Cristo para sermos purificados. Mas ele continua dizendo, além dele dizer que somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança, longanimidade com alegria. Você já pensou? Além de nós termos a capacidade de suportarmos a tentação de sermos verdadeiros cristãos, tudo isso acontece com a gente desenvolvendo a perseverança, a longanimidade e a alegria. Aqueles irmãos eles eram perseguidos, tanto fisicamente quanto doutrinariamente. A perseguição era tamanha, mas o apóstolo Paulo diz, olha, com tudo isso aqui, vocês serão aptos, vocês serão fortalecidos a viver a perseverança, esperar em Deus, a viver com longanimidade, que é com paciência e com alegria. O apóstolo Paulo ele gosta de tratar sobre esses temas, principalmente a alegria, e o apóstolo Paulo trata a alegria como algo imperativo, é um substantivo, né, que se fosse um verbo seria um verbo no imperativo. Vocês são obrigados a serem alegres em todo o tempo. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das aflições, precisamos ser perseverantes, pacientes e alegres. E quantas coisas nas nossas vidas também nos dão a oportunidade de exercermos essas qualidades que um cristão verdadeiro precisa ter. Às vezes a gente pede a Deus, Senhor, que eu seja mais paciente. A gente pede isso a Deus, né? Mas quando tem a oportunidade de nós sermos pacientes, de exercermos essa paciência, a gente não consegue ter domínio próprio e acabamos chutando o balde, chutando o pau da barraca e não exercemos essa paciência. Mas quando a gente transborda do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e com o entendimento espiritual, o propósito é esse, sermos crentes fiéis, exercendo a perseverança, exercendo a paciência e exercendo a alegria. Por fim, no versículo 12, ele vai dizer, dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que bênção! Irmãos, isso é certeza da salvação. O apóstolo Paulo está aqui dizendo, olhe, enquanto vocês fizerem tudo isso, ele vai começar com o verbo aqui, ó, dando graças a Deus. Esse dando, ele é um verbo que está no gerúndio, dá uma ideia de continuidade. Dando graças a Deus. Enquanto está acontecendo tudo isso, enquanto vocês estão transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, em todo o entendimento, se achando diante de Deus como alguém íntegro, sendo do agrado do Senhor, crescendo no pleno conhecimento, crescendo em toda boa obra, frutificando, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da glória de Deus, em perseverança, em longanimidade e em alegria. Enquanto tudo isso está acontecendo, dê graças a Deus. Dá graças a Deus porque Deus nos fez idôneo a parte que nos cabe na herança dos santos. É Deus quem nos torna aptos a desfrutarmos do seu reino. O reino de Deus já havia chegado para aqueles irmãos, assim como já chegou para nós.
Aqueles irmãos eles já haviam sido libertos. No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o versículo 13, que vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor. Aqueles irmãos já estavam vivendo o reino do Filho de Deus. Esse reino ele é terreno enquanto você vive, enquanto você prega o Evangelho, enquanto você desfruta das coisas celestiais aqui na terra, mas é também numa perspectiva futura. São as moradas que Cristo preparou para nós. É a vida eterna, é uma vida após essa vida. E nós podemos ter certeza da nossa salvação porque essa herança é uma herança que foi dada por Deus. A gente não tem certeza da nossa salvação porque nós somos muito santos. Ah, hoje eu não pequei muito, eu me esforcei demais, então eu tenho certeza da minha salvação. Não, mas é certeza porque é uma herança que foi dada para nós. Somos filhos e essa herança foi dada aos santos. E nós podemos ter essa certeza e podemos já dar graça, porque para Deus isso já é fato consumado. Quando Paulo vai falar lá em Romanos que Deus ele nos justificou e ele também nos glorificou, nós sabemos que a glorificação é algo que ainda não aconteceu, vai acontecer na glória, mas para Deus já é um fato consumado. E o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui também, olha, dê graças a Deus, porque vocês são herdeiros dessa herança. A herança da glória, a herança da vida eterna, não é uma possibilidade. A herança da vida eterna não é uma hipótese. A herança da vida eterna é uma certeza para todos os filhos de Deus. Então, em síntese, o que isso tudo quer dizer, toda essa palavra, todo esse ensinamento de Paulo traz para nós? Talvez você diga assim, beleza, foi uma instrução para os irmãos de Colossos, mas sim, e eu? Quero dizer para você que a instrução, ela continua a mesma do apóstolo Paulo para conosco. Precisamos entender qual é a vontade de Deus. Como é que eu posso ter ciência do que é a vontade de Deus? Como é que eu posso transbordar dessa vontade? Dedicando tempo na palavra de Deus. Aplicando a palavra de Deus no nosso dia a dia. Lendo a palavra de Deus. Eu li isso aqui hoje. Como é que eu posso aplicar no meu dia a dia? Como é que eu posso aplicar na minha vida? Como é que eu posso ser santo? Como é que eu posso correr para o Senhor no dia a dia? Como é que eu posso frutificar nas boas obras no meu dia a dia? Será que somos bons funcionários? Será que somos bons patrões? Será que de fato pregamos o verdadeiro evangelho? Será que estamos esperando em Deus com perseverança, com paciência? Será que estamos esperando em Deus com alegria? Talvez a sua vida não esteja muito boa. Talvez você esteja enfrentando realmente dificuldades, adversidades, perseguições em todos os âmbitos da sua vida. Mas a instrução é justamente essa. Olhe, perseverem, sejam cristãos, que o Senhor olhe para vocês e que vocês sejam achados santos, irrepreensíveis. Sejam achados do agrado do Senhor. Sejam achados de modo digno do Senhor. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo fez para esses irmãos de Colossos e faz também para nós. Então que a partir de agora a gente comece a viver esse verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!